Hoje a gente vai bater um papo sobre um dos capítulos mais importantes e complexos da história do Brasil: a abolição da escravidão. Muita gente aprende na escola que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea em 13 de maio de 1888. E pronto, a escravidão acabou. Mas a história é muito mais profunda do que isso. A abolição não foi um presente, foi uma conquista suada, resultado de séculos de luta e resistência do povo negro, e também de um movimento abolicionista que ganhou muita força na sociedade. Então se prepara, porque hoje a gente vai desconstruir essa ideia simplista e entender, de verdade, o que estava acontecendo no Brasil naquela época. Para começar, vamos voltar um pouco no tempo. O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. Por mais de 300 anos, a economia do país, desde o açúcar até o café, foi construída sobre o trabalho forçado de milhões de africanos e seus descendentes. Imagina só, mais de um terço de todos os africanos escravizados que cruzaram o Atlântico vieram para o Brasil. Isso deixou marcas profundas na nossa sociedade que a gente sente até hoje. A escravidão não era só um sistema econômico, era um sistema social que definia quem tinha poder e quem não tinha, baseado na cor da pele. Mas onde há opressão, sempre há resistência. Desde o primeiro dia, os escravizados lutaram pela sua liberdade das mais diversas formas. As fugas eram constantes, tanto individuais quanto em grupo. Essas fugas deram origem aos famosos quilombos, comunidades formadas por pessoas que escapavam da escravidão. O Quilombo dos Palmares, liderado por Zumbi, é o exemplo mais conhecido. Um verdadeiro estado autônomo que resistiu por quase um século. Mas existiram milhares de outros quilombos espalhados por todo o Brasil. Além das fugas, havia sabotagens nas fazendas, revoltas violentas, como a Revolta dos Malês, em Salvador. E até a compra da própria liberdade, a alforria, que muitas vezes exigia anos de trabalho extra e economia. Essa resistência negra foi a base, o motor principal que tornou a abolição inevitável. No século XIX, a pressão internacional também começou a aumentar. A Inglaterra, que na época era a maior potência mundial, e passava pela sua revolução industrial, queria novos mercados consumidores. E pessoas escravizadas, claro, não recebem salário, então não consomem. Por isso, a Inglaterra começou a pressionar o Brasil para acabar com o tráfico de escravos. Em 1850, o Brasil finalmente cedeu e aprovou a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico negreiro. Essa foi uma medida super importante, porque sem a chegada de novos africanos escravizados, a elite escravocrata viu que seu estoque de mão de obra, por assim dizer, tinha data para acabar. Com o fim do tráfico, o debate sobre o fim da escravidão dentro do Brasil ficou muito mais intenso. E aí entra em cena o movimento abolicionista. Esse movimento era super diverso. Tinha intelectuais, advogados, jornalistas, políticos e, claro, muitos negros libertos e até escravizados que participavam ativamente. Nomes como Luiz Gama, um ex-escravizado que se tornou advogado e libertou mais de 500 pessoas nos tribunais. Ou José do Patrocínio, um jornalista negro filho de uma mulher escravizada, que usava seus jornais para denunciar as brutalidades da escravidão. E também André Rebouças, um engenheiro negro e monarquista, que defendia a abolição, junto com uma reforma agrária. E não podemos esquecer de Joaquim Nabuco, um político branco de família rica que se tornou uma das vozes mais eloquentes contra a escravidão. Esses abolicionistas usavam todas as ferramentas que tinham. Eles publicavam artigos em jornais, faziam discursos inflamados, organizavam eventos para arrecadar fundos para comprar alforrias, ajudavam em fugas e criavam associações secretas. A propaganda abolicionista era muito forte, com poemas como os de Castro Alves, o poeta dos escravos, que emocionavam a sociedade e mostravam a crueldade do sistema. A luta não era só no parlamento, era nas ruas, nos teatros, na imprensa. A sociedade brasileira estava dividida e em ebulição. Enquanto o debate fervia, algumas leis foram sendo aprovadas, mas eram bem lentas e graduais, feitas mais para acalmar os ânimos do que para resolver o problema de vez. Em 1871 veio a Lei do Ventre Livre. Ela dizia que os filhos de mulheres escravizadas nascidos a partir daquela data seriam livres. Parece ótimo, né? Mas na prática, a lei dizia que essas crianças ficariam sob a tutela do senhor de suas mães até os 21 anos. Ou seja, na prática, trabalhavam como escravos por boa parte da vida. Era uma liberdade no papel, mas muito distante da realidade. Depois, em 1885, veio a Lei dos Sexagenários,
também conhecida como Lei Saraiva-Cotegipe. Ela libertava os escravizados com mais de 60 anos. Só que a expectativa de vida de uma pessoa escravizada era baixíssima. Pouquíssimos chegavam a essa idade. E os que chegavam, já estavam com a saúde debilitada por uma vida inteira de trabalho pesado e maus tratos. Libertar uma pessoa idosa e doente, sem dar a ela nenhuma condição de sobrevivência, era praticamente uma crueldade. Por isso, essa lei foi muito criticada e vista como uma piada de mau gosto pelos abolicionistas. Mas a essa altura, a situação já estava insustentável. As fugas em massa se multiplicaram, desorganizando completamente a produção nas fazendas de café, que eram o coração da economia brasileira. Cidades como Santos, em São Paulo, se declararam territórios livres, onde os escravizados que conseguiam chegar não eram devolvidos. O exército também já se recusava a fazer o papel de capitão do mato, ou seja, de caçar fugitivos. O sistema escravista estava ruindo por dentro, pela ação direta dos escravizados, e com o apoio de uma parcela crescente da sociedade. A elite agrária, principalmente os cafeicultores do Oeste paulista, percebeu que não dava mais para segurar. O império estava perdendo o controle da situazione. A abolição já era uma realidade de fato em muitas regiões. A monarquia, já enfraquecida por outros conflitos, como a Guerra do Paraguai e atritos com a Igreja, viu na abolição uma chance de ganhar apoio popular e tentar sobreviver. E foi nesse cenário caótico e de pressão total que chegamos ao 13 de maio de 1888. A princesa Isabel, que estava como regente do império enquanto seu pai, Dom Pedro II, viajava, assinou a Lei Áurea. A lei era curtíssima, tinha só 2 artigos. O primeiro declarava extinta a escravidão no Brasil, e o segundo revogava as disposições em contrário. E só. Foi uma festa enorme nas ruas. O povo celebrou a liberdade, a tão sonhada liberdade. A imagem da princesa Isabel como a redentora foi construída nesse momento, como uma heroína que, com uma canetada, teria dado a liberdade ao povo negro. Mas aqui vem o ponto mais crucial da nossa conversa. O dia seguinte. O que aconteceu no dia 14 de maio? A lei libertou, mas não incluiu. Não houve nenhum plano, nenhuma política pública para integrar os quase 700 mil ex-escravizados na sociedade como cidadãos plenos. Eles foram jogados à própria sorte, sem terra, sem casa, sem educação, sem trabalho formal. Muitos foram expulsos das fazendas onde sempre viveram e foram substituídos por imigrantes europeus, numa política deliberate do governo de embranquecer o país. Essa abolição incompleta é a raiz de muitas das desigualdades sociais e raciais que a gente vê no Brasil até hoje. Os libertos e seus descendentes tiveram que construir suas vidas do zero, enfrentando um preconceito enorme e sem nenhum apoio do Estado, que os explorou por séculos. Eles foram para as periferias das cidades, formando as primeiras favelas, buscando qualquer tipo de trabalho para sobreviver. A liberdade veio, mas a cidadania plena foi negada. Então, quando a gente fala do 13 de maio, é importante celebrar o fim da brutalidade legal da escravidão. Mas é mais importante ainda reconhecer que a abolição foi fruto da luta incansável do povo negro e de seus aliados. E também é fundamental entender que a luta não acabou ali. A luta por igualdade, por reparação, por oportunidades e pelo fim do racismo continua até hoje. Olhar para o passado dessa forma crítica nos ajuda a entender o presente e a construir um futuro mais justo para todo mundo. A história da abolição não é uma história sobre uma princesa boazinha. É uma história sobre a força, a resiliência e a luta sem fim do povo negro brasileiro por dignidade e liberdade. Obrigado por terem ficado comigo até aqui nesse mergulho profundo na nossa história. Se você gostou desse vídeo e quer entender mais sobre o Brasil, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. E comenta aqui embaixo o que você achou. Vamos continuar essa conversa. Um grande abraço e até a próxima.